Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma temporada do podcast Cérebro do Namura. E você que já acompanha desde a primeira temporada deve estar pensando, tem algo errado acontecendo. Não, deixa eu me explicar. Eu sou o Danilo Magri, você talvez me conheça do programa Falando de Negócios da Jovem Pan ou do reality empresarial O Mentor, hoje na TV Tati SBT, mas nada disso me satisfazia. Eu já falo de empreendedorismo, finanças, gestão de pessoas, inteligência artificial sempre que eu posso. Mas eu queria estar aqui invadindo o cérebro do Namura para continuar falando em alto nível com convidados mais do que especiais sobre todos esses temas. E, obviamente, ao meu lado está ninguém mais, ninguém menos que o dono desse podcast, o Luiz Namura, que também é um empresário, CEO do Grupo Vitae Brasil, autor do livro Yes You Can, que inclusive ele pauta todo o conteúdo, né, e todos os episódios desse podcast. E é um gênio com várias inovações, já estava me mostrando aqui no celular inovações que ele vai trazer para o ramo do agro e também tem uma história muito bonita pautada na área de educação. Luiz Namura, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Olá, pessoal. Prazer todo meu estar com você, com uma presença muito carinhosa aqui, daqui a pouco vocês vão saber quem que é, para que a gente inaugure essa terceira temporada e que inunde você de conhecimento, de fórmulas, de modelos, ou seja, formas de você fazer com que o seu negócio, se ele já existe, crescer, decolar, se ele ainda não existe. Então a gente vai ter, acho que uma manhã bastante agradável aqui, com muito conteúdo denso, de qualidade, que você pode usar para o resto da sua vida. Lembrando também que essa temporada temos um patrocinador master, que é o Albert. O Albert é o aplicativo que vai ajudar você a alavancar as suas vendas, a oferecer o cashback, que é o desconto inteligente. Afinal, o cliente usufrui do benefício do cashback toda vez que ele volta no estabelecimento. Além de deixar a compra muito mais satisfatória, gostosa, e é uma ótima forma de fidelizar os clientes e fidelizar o uso do aplicativo do cashback, que é uma tendência mundial, e o Albert traz isso na palma das nossas mãos. Então, se você se interessou, acesse já o QR Code que está aqui na tela ou o link na descrição desse episódio e entenda como funciona na prática. Tem mais, hein? Usa o código podcast, tudo maiúsculo, e se cadastra gratuitamente. Namura, você gosta do Albert? Cara, eu sou apaixonado pelo Albert porque a ideia do Albert, do cashback, é uma ideia muito antiga nos Estados Unidos. Hoje, em média, as empresas aumentam o seu faturamento em 36% quando elas oferecem cashback. O Albert nasceu com uma plataforma de benefícios de cashback, mas vai muito além. Ele tem uma plataforma dentro dele, é um dashboard, palavra chatinha em inglês, né? É um painel onde você tem toda a visão de tudo que acontece na operação do seu negócio. Então, você pode entender quais são os gatilhos que motivam as pessoas a ficar no seu negócio, fidelizar essas pessoas, e isso faz com que elas gastem mais na sua loja e não na loja do seu concorrente. Tá ótimo. Então, vamos começar oficialmente essa terceira temporada com um tema muito importante, que é investir com segurança. Como investir com segurança de vários aspectos. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de finanças, gestão de pessoas, escolher um bom mercado, escolher um bom produto para investir e ter mais chance de sucesso. Mas antes de falar de um tema, acho que é importante explicar também, Namura, como é que funciona a divisão desses episódios. E a divisão dos livros, né, dos capítulos do seu livro, que pauta aqui o tema. E eu sei que você é piloto de helicóptero também. Tem isso, tá, pessoal? Eu também é piloto de helicóptero. E eu sei que essa experiência é que pauta o trabalho que você fez no livro Yes You Can e que também dá nome à analogia aí do voo de helicóptero. Perfeito. Yes You Can, eu acho que quem fica satisfeito com isso ou triste com isso é o Barack Obama, né? Porque ele lançou, naquela época que ele foi presidente dos Estados Unidos, Yes, we can. Né? Sim, nós podemos. Então, Yes You Can quer dizer isso para você. Sim, você pode. Agora, qualquer um pode empreender, qualquer pessoa pode empreender. Não é um dom nato das pessoas. Qualquer um pode empreender. Agora, é mais fácil você empreender e ter sucesso se você souber algumas regrinhas básicas. Por exemplo, o que você tem que fazer para empreender com segurança? É isso que a gente vai responder nesse capítulo com uma pessoa especial que está aqui do nosso lado,
que o Magri agora vai apresentar. Perfeito. Então, as 2 primeiras temporadas do podcast baseou muito nos primeiros capítulos, que era levantar voo, começar o negócio. Depois, na segunda temporada, vocês trabalhou muito na parte do levantar voo, o voo de cruzeiro, como que você se estabelece. E nessa temporada, a gente começa a etapa final, que é iniciar a descida, como amadurecer os negócios e ter o que todo empresário precisa, que é a perenidade, a resiliência para que a sua empresa, o seu negócio, dure muitos e muitos anos. E quem está aqui para falar desse assunto tão importante, que é investir com segurança, a gente convidou para essa estreia a empreendedora Luísa Marques, especialista em educação financeira e fundadora da MBA Kids e Teens. Luísa, seja muito bem-vinda ao Cérebro do Namura. Muito obrigada. Muito obrigada, Namura, Danilo, por esse convite. É uma honra estar aqui com você. Eu estou muito feliz. Bom, antes da gente mergulhar, então, na educação infantil, na educação financeira, na educação empreendedora, queria perguntar para vocês, para a gente contextualizar este episódio. Como que vocês enxergam, então, a importância da educação financeira, da educação do empreendedor para o futuro dos negócios, em geral? Acho que a Luísa pode começar a tratar desse assunto, depois eu dou um fechamento. Principalmente dos jovens, tá, Luísa? Essa nova geração que vem com uma veia de empreendedorismo muito forte. Maravilha. Bom, eu acho que a educação financeira e o empreendedorismo, eles são de extrema importância já na idade, né, infantil e infanto-juvenil das nossas crianças. Eu costumo dizer que as pessoas que têm uma vida financeira, profissional, estabilizada e feliz e saudável, elas são felizes, têm muito mais chances, né, de serem felizes em todas as áreas da sua vida, então, das suas vidas. Então, com certeza é de extrema importância. E a gente começar a construir isso desde a idade, enquanto elas estão crianças, e elas ainda não desenvolveram muitas vezes alguns problemas ou um relacionamento infeliz ou com alguns problemas, né, com relação a dinheiro, à saúde financeira, é muito mais fácil você construir uma base sólida e saudável do que você ter que desconstruir crenças e traumas, muitas vezes, né? Problemas com a saúde financeira dessas crianças. Então, com certeza, quanto antes elas começam a ter esse incentivo em casa, através de metodologias específicas, nas escolas, com certeza é muito melhor. Olha, ela está tocando num ponto fundamental. Você entender um pouquinho de finanças não é um bicho de 7 cabeças, é fundamental. Imagina que você nasceu teu filho agora, né? E você quer pagar uma faculdade para ele daqui a 18 anos. A pergunta que eu te faço é, quanto é que você tem que poupar todo mês para que quando chegar nesse momento você não põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus do céu, agora não tem dinheiro para pagar essa faculdade. Se você tiver um pouquinho de educação financeira, você vai descobrir que provavelmente guardando R$100 por mês durante todos os meses em 18 anos, você vai ter o dinheiro necessário para pagar a faculdade. Que bom saber disso, porque você faz isso com tranquilidade e não vai começar a fazer isso quando o garoto tiver 17 anos, você fala, meu Deus do céu, agora como é que eu vou arrumar dinheiro para pagar? Outra coisa, pessoal que é jovem já, 18, 19 anos, isso nós vamos tratar muito no próximo capítulo, o que você precisa fazer para ter uma aposentadoria legal? Quanto é que você tem que poupar para ter uma aposentadoria legal? Será que tem alguma conta que eu posso fazer? Ah, o meu gerente de banco faz para mim. Eu vou te mostrar no próximo episódio que às vezes 0,1%, 0,2% na taxa que você negocia com o seu gerente, lá na frente faz uma tremenda diferença. Então, uma coisa é fundamental, ter alguns princípios de educação financeira podem ajudar muito a realizar os seus sonhos. A Luísa é especialista nisso, eu vou tentar ajudar você nisso e dar a formulazinha para que você chegue lá com tranquilidade, sem o bicho de 7 cabeças que parece que a matemática é. Não preciso nem da matemática para fazer isso, eu vou mostrar isso para você no próximo episódio. Já estou dando um jabá do próximo episódio, que nesse nós vamos tratar de algumas coisas de segurança, mas no próximo você vai ver que o jeito que você vê a grama da sua casa crescer é o jeito que você vai fazer o seu dinheiro crescer. Aguarda. Tá falado, então já fica ligado no próximo episódio do Cérebro do Namura. E Luísa, você pautou algo muito importante, que é o contato das crianças o mais cedo possível com princípios fundamentais, econômicos, matemáticos, e o que vai muitas vezes contra a nossa questão cultural, de que criança precisa ser criança, mas ela deve ser criança. E nada melhor que inserir dentro
desta juventude dela, princípios econômicos onde ela possa, dentro da brincadeira, entender o valor de uma compra e venda, o valor de uma negociação. Eu imagino que o MBA Kids ele tenha essa visão. E um negócio interessante, Namura, que o que você traz aqui é único, que pouco podcast tem. A gente fala muito da palavra como, porque está cheio de o quês e porquês na internet. Agora, o como a gente só encontra aqui no cérebro do Namura. Então, eu te pergunto, Luísa, como, então, esta juventude empreendedora pode já encontrar desde cedo o equilíbrio nos investimentos ou, de certa forma, ter uma visão 360 graus para investir com segurança e potencializar a chance de sucesso deles em um negócio, em uma nova ideia? Sabe que é a pergunta que eu mais escuto, né? Quando os pais vêm até a nossa unidade, é assim, Luísa, mas como? Exatamente, como que você vai ensinar crianças a partir de 6, 7 aninhos de idade assuntos que, para nós, às vezes, empreendedores, adultos, é tido como tão complexo, como pesado, né? Que é o empreendedorismo, enfim, todos esses conceitos, né? de administração e tudo mais, educação financeira. E a minha resposta é muito simples e ela é muito leve, brincando. As crianças, elas devem aprender brincando. As crianças, elas aprendem muito pelo lúdico, não pelo construtivismo, muitas vezes, conteudista, né, que a gente fala. Então, a nossa metodologia, até para contextualizar um pouquinho para vocês, a MBA Kids, ela veio lá da Ucrânia, já, acho que se eu não me engano, em 2017. Os franqueadores trouxeram ela para o Brasil num processo muito parecido com o que o seu Namura fez aqui alguns anos atrás com a Future Kids. Eu, ao ler o livro, me identifiquei demais com isso, e foi incrível. E é um material muito especial. Eu pesquisei muito antes de abrir o negócio aqui em São José, de trazer isso aqui para a nossa região, que, aliás, é uma região muito especial também, super inovadora, empreendedora, então pulsa, né, esse tipo de iniciativa e tem muito espaço, muito mercado para isso. E o que me encantou de verdade foi o material. Tanto que a minha primeira pergunta foi, gente, onde que eu coloco meu filho, né? Onde que eu matriculo meu filho? Meu filho hoje tem 11 anos. E esse negócio nasceu, na verdade, dessa necessidade, porque eu, como empreendedora já há quase uma década, entendo hoje a quantidade de problemas, desafios que teriam sido muito menores se eu tivesse tido conhecimentos como esse numa idade muito mais iniciante, né, digamos assim. Isso porque eu venho de família de empreendedores, tive assim, um berço privilegiado nesse sentido, que meus pais sempre tiveram um negócio, sempre trataram abertamente de finanças e tudo mais dentro de casa. Então, mas é isso. O como a minha resposta é exatamente essa, brincando. Eles aprendem através do lúdico. E nós temos uma metodologia, um material todo desenvolvido especialmente para esse processo. Namura, foi essa visão que você teve também quando trouxe a Future Kids para o Brasil? E contextualiza para quem está assistindo e não conhece esse caso, por favor. Cara, é muito legal esse tipo de coisa, porque eu estou aqui com uma menina super jovem, super engajada, falando de um assunto que é como você instruir crianças acerca de assuntos que serão fundamentais na vida dela. Há 32 anos atrás, em 1992, nós trouxemos para o Brasil a Future Kids. O nome já quer dizer alguma coisa, né? Crianças do futuro. E o que era o futuro que hoje é o presente? O que era o futuro em 1992? Lidar com tecnologia. As crianças em 92 não lidavam com isso aqui do jeito que a gente lida hoje em dia, porque isso aqui não existia em 1992 dessa forma. Então, a gente começou a colocar crianças e computadores. E o nosso slogan é a mágica possível. Os pais ficavam encantados de trazer isso. Isso evoluiu tanto que a gente acabou colocando 300 franquias no Brasil. E depois eu percebi, Magri e Luísa, que o grosso do público que precisava disso estava na escola pública, porque 16% das crianças estavam na escola privada e que tinham algum privilégio. E os 84% não tinham isso. Então, a gente levou todo esse processo para as escolas públicas. Hoje, mais de 5 milhões de alunos já passaram por esses processos. São conceitos de educação muito focados em colocar a criança no centro do processo e o restante como periférico desse processo para auxiliar. É diferente de colocar o professor no meio do processo. Então, o como nessa história foi fazer o aluno protagonista. E uma criança, para ser protagonista, ela precisa fazer o quê? Se divertir. É o lúdico que atrai a criança. Então, se você tiver, por exemplo, a amarelinha, que era um negócio que as meninas da minha época usavam lá 40 anos atrás, você pode ter lá no número 1, 2, 3, 4, 5, 6, você pode fazer brincadeiras com esses números e essas brincadeiras fazem com que a criança fixe um conceito fundamental que está por trás desta brincadeira. Então,
Sempre que você tem um processo educacional, você tem duas coisas, o conteúdo e a forma. O conteúdo financeiro, ele não muda, é uma matemáticazinha lá. A forma é que muda em função do público com o qual eu estou agindo. Quando eu estou falando com criança, eu tenho que brincar. E quando a gente brinca, elas ficam encantadas e gravam aquilo profundamente e vão usar para o resto da vida. E você sabe, Namura, que talvez essas crianças que tiveram o primeiro contato com a tecnologia há 32 anos atrás na Future Kids são as últimas crianças que lembram do mundo analógico? Pessoas abaixo de 32 anos já nasceram numa era digital e não lembram mais do analógico. E hoje a gente vive o quê? Uma nova conceitualização, uma nova alfabetização de pessoas com a inteligência artificial. Perfeito. Acho que você tocou num ponto que é fundamental. Eu lido com inteligência artificial já há um certo tempo. Agora ela estourou com o tal do ChatGPT, né? Que ela é mais humanizada, você pode conversar com ela. Mas isso já existe há muito tempo. A Siri está aí para te provar. O que é que vai mudar com a inteligência artificial? Presta atenção nisso. O mundo vai mudar de um jeito tão radical que quem nascer daqui a 10 anos não vai saber o que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje está previsto que a inteligência artificial vai modificar 62% aproximadamente dos empregos no primeiro mundo. No Brasil, 47%. Na África, em torno de 23%. Então, vai impactar o mundo inteiro. E como isso vai impactar a educação? A educação que eu recebi, o professor tinha um conhecimento e transmitia. Ele era o centro do processo. E o que eu tinha que fazer? Na prova, eu tinha que responder as questões que ele fazia. Então, era uma educação em que alguém me dava um conteúdo, o professor, e eu respondia. A educação de agora é totalmente diferente. O aluno não vai ter mais que responder uma questão, ele vai ter que saber perguntar, porque é isso que você faz com o ChatGPT. Por que você não consegue usar, algumas pessoas não conseguem usar bem o ChatGPT? Porque elas não têm repertório para fazer perguntas corretas e, portanto, não tendo essas perguntas, ela não vai obter a resposta. Na minha época, eu tinha que dar a resposta porque o professor me dava aquele conteúdo. Hoje, o conteúdo, a resposta já está pronta na internet. Você tem que saber perguntar. Então, a educação muda completamente. É uma educação muito mais focada, com o aluno no centro, dando desafios para ele, e ele tem que pensar, caramba, que pergunta eu faço para o ChatGPT ou para qualquer outro aplicativo desses que possa me dar a resposta? Isso muda completamente. E presta atenção numa coisa, você não vai perder o seu emprego por causa do ChatGPT. Você vai perder o seu emprego por alguém que usa o ChatGPT. Porque aumenta a produtividade, aumenta a qualidade, aumenta a velocidade, diminui os custos. Então, fique esperto com isso. E quem está na educação, fique esperto, porque você, como professor, não é mais o tutor do cara, do seu aluno. Você é um incentivador daquilo que ele tem que pesquisar, das perguntas que ele tem que fazer para descobrir a solução dos problemas que você vai propor para ele. Namura, então vou pegar carona nessa ótima explicação sobre inteligência artificial e tendência mundial, social, que a gente deve experimentar nos próximos anos por meio de todas as inteligências artificiais e softwares que a gente vai poder realmente manusear. Então, num mundo onde as perguntas se tornam mais importantes que as respostas, e num mundo onde 20% das startups hoje que não dão certo é porque esbarram em leis e regulamentações que o empreendedor não conhecia, ou seja, ele investe, às vezes ele tem um produto bom, está tudo certo, mas ele trava numa regulamentação em uma lei que ele não viu. Ou seja, e de acordo com o Namura, essa resposta já está na internet. Principalmente quando se trata de leis, coisas imutáveis ou que mudam com muita morosidade, não é algo tão dinâmico como a tecnologia, por exemplo. Luísa, avançando um pouco na linha do tempo, para os jovens, até mesmo para você, que é uma jovem empreendedora. A gente falou aqui de finanças, que finanças é importante, mas como um jovem empreendedor, como um empreendedor nos dias de hoje, quais são as perguntas corretas que ele tem que fazer para minimizar a chance de erro e aumentar a chance de sucesso no negócio dele? Bom, as primeiras perguntas que eu acho que ele tem que fazer, na verdade, ele tem que fazer para ele próprio. É uma jornada de autoconhecimento, o empreendedorismo, né? Então, para você ser bem-sucedido, primeiro você tem que se autoconhecer. O que faz sentido para você? No que você é bom? O que você realmente gosta de fazer e sente como um propósito fazer? Essa eu acho que é uma pergunta muito importante. Inclusive, as primeiras 5, 6 aulas
é uma introspecção para as crianças, já desde pequenininho. O que as pessoas falam que você é bom de fazer? O que você realmente gosta de fazer? O que você se vê fazendo no seu futuro? Então, acho que esse tipo de provocação, esse tipo de questionamento é muito rico, né? O autoconhecimento, né? Então, essa com certeza é uma linha, porque não faz o menor sentido você empreender numa coisa que você não se vê fazendo, que você não gosta, que você não se realiza, certo? Então, acho que essa é uma pergunta muito importante. Por exemplo. Namora, eu vou fazer uma provocação da provocação. A Luísa usou essa palavra e você é de uma geração que não existia a possibilidade de fazer o que gosta. Você tinha que trabalhar e pronto. E hoje o mundo mudou, as pessoas têm opinião, as pessoas têm ferramentas para se comunicar, para aprender. A comunicação, a informação, ela é gratuita, ela é acessível a todos e gera realmente uma força de trabalho com um propósito maior, com uma vontade de mudança maior, mas não foi sempre assim. Então, o que a Luísa falou, concordo 100%. Se a gente tem a chance de empoderar, ensinar um empreendedor desde cedo a fazer o que gosta e potencializar no que ele é bom, a partir desse ponto, o que mais um empreendedor precisa ter para potencializar a chance de sucesso, nem que seja numa área que ele já é bom, mas aí ele vai competir com outras pessoas que também são muito boas? Cara, que pergunta gostosa de responder. Presta bem atenção, você que é pai, você que é mãe. Teu filho vai ter algumas habilidades e não vai ter outras habilidades. Ele tem algumas competências que podem ser desenvolvidas. Não fica focando naquilo que ele não é bom. Porque ele tem que ser médico, engenheiro, advogado, sei lá, professor. O cara pode ser dançarino, ele pode ser ginasta, ele pode ser piloto de asa delta. Ah, mas isso não dá futuro. Qualquer coisa pode dar futuro se ela for muito bem feita e se for um especialista. Então, foque nos pontos fortes do seu filho, não fique focando nos pontos fracos. Porque não adianta, se meu pai quisesse que eu fosse um jogador de basquete, por mais que ele focasse, isso é um ponto fraco, eu tenho 1,72 m de altura, não vai dar certo. Só porque ele é apaixonado por isso. Mas se ele quisesse que eu fosse um cara de matemática, e eu gosto de matemática, então seria mais fácil. Então deixe seu filho ser aquilo que ele for, que ele quiser ser, focando naquilo, no talento que ele tem. Ok? Só que quando você vai abrir um negócio, você tem que dividir duas coisas. Aquilo que você gosta que dá dinheiro e aquilo que você gosta que não dá dinheiro. O que você gosta que não dá dinheiro não é negócio, é hobby. Vai fazer. Mas não mete na cabeça que aquilo vai dar dinheiro para você, porque eventualmente pouca gente quer. Então, para você montar um negócio, além de estar numa área que você tenha talento para fazer aquilo, porque vão ter outros que têm talento e você vai ter que competir com esses outros. Então, se você tem talento e gosta daquilo, sabe o que vai acontecer? Você faz mais. Você faz com mais profundidade, você faz com mais prazer, você fica mais tempo porque você não sente que você está trabalhando. Aquilo é o teu tesão. Encontrando esse nicho, a primeira coisa que você vai fazer é entender se o que você quer fazer tem público para querer comprar. Porque se não tiver, como eu disse antes, é hobby. O Google tem a parte dele que fatura todo santo dia e tem o LabX. O LabX é onde ele testa ideia. Não teste um produto, não faça um produto, teste uma ideia. Tenha uma ideia, converse com as pessoas, porque é mais barato, mais rápido você ter o feedback das pessoas se aquilo é legal ou não. Depois que você testou essa ideia, fala, pô, tem apelo. Quando eu mostrei, a turma falou, nossa, que ideia genial. Porque as pessoas falam isso naturalmente. Você começa a sentir a potência da sua ideia. Aí sim você vai partir para um MVP, que é o mínimo produto viável. É aquela produtinho que não está tão legal, não tá, mas que as pessoas usam e falam, nossa, que legal, e você vai melhorar. E aí eu vou te dar um conselho. Pega o livro, isso aqui não é jabá. Pega esse livro aqui, As You Can, vai lá na página... Deixa eu ver aqui. 251 e tem 21 perguntas que você vai responder. Você respondendo essas 21 perguntas, eu duvido que você não vá acertar no produto ou no projeto que você quer lançar. Eu vou fazer algumas aqui para você. O produto resolve algum problema real da sociedade? Se não resolver problema, não é produto. É hobby. O problema que o produto resolve é local, regional, nacional ou global? O problema está crescendo ou está diminuindo? Ah, eu vou lançar uma empresa de pager. Você nem sabe o que é isso. Era uma maquininha assim pequenininha que você mandava mensagem, uma telefonista pegava a mensagem, escrevia a mensagem e mandava para o outro. Isso invadiu o mercado. Hoje, se você fizer isso com os celulares, vai fracassar, porque tem coisa que faz isso muito melhor e muito mais rápido. Então, o produto está diminuindo, não está crescendo. A solução é inovadora?
A solução é disruptiva? A solução é proprietária? A solução está patenteada? Existem outras soluções? E aí tem 21 perguntas que eu não vou fazer. Foi com essas perguntas em mente que nós lançamos ontem. Não sei se a câmera consegue pegar isso aqui. Rod, pega ou não? Não pega. Alguém pode levar lá para mim? Deixa eu... coloca na edição depois. Espera aí um pouquinho só. Deixa eu achar. E quando esse episódio for ao ar, você já tem a expectativa de ter vendido pelo menos uns 50 protótipos desse. Pelo menos. Depois eles vão colocar na edição, eu sei que você não está conseguindo ver, mas isso é um drone para a área agrícola, diferente de todos os outros que tem no mercado, que a gente pesquisou todos que tinham no mercado. Ele tem que ter segurança, ele tem que ter radar, ele tem que ter uma série de coisas. Para lançar isso daqui, a gente foi para o mercado agrícola, só que a gente fez toda uma história, desde a Segunda Guerra Mundial, quais os ciclos que nós vivemos, da Guerra Fria, depois da globalização, depois da desglobalização, e agora do multiculturalismo que nós temos no mundo, e muitos problemas que nós temos no mundo e alguém tem que resolver. Um mundo cheio de problemas, um mundo cheio de... Para quem é empreendedor, é um mundo cheio de oportunidades. Se tem um problema, alguém vai resolver. Se você resolver, você vai faturar. Então, para resumir, que eu sei que já está extenso, vá para uma área que você tenha talento. Isso é importante, para você não se sentir enfadado de fazer o que você tem que fazer. Porque para ser empreendedor tem que ter perseverança. E dentro dessa área que você tem talento, lance um produto que resolva um problema do mercado. Para saber se o produto resolve o problema no mercado, vai no livro, baixa ele, faz 21 perguntas, você vai economizar um tempo imenso na sua vida, com muito mais chance de acertar. Desculpa se eu me alonguei. Não, eu vou mais para dentro desse tópico ainda, Luiz e Namura, porque eu também como gestor, como empresário, líder de pessoas, por muito tempo eu tentei ser bom em tudo. E aí você quer resolver o problema da empresa toda, você se sente na obrigação como líder de dar a última palavra ou de ter sempre uma ideia boa. E ao longo do tempo você percebe exatamente esses conceitos que vocês trouxeram. Você tem que potencializar muito o que você é bom. Se você é bom de oratória, comunicação, foque nisso. Se você é bom em análise de dados, foque nisso. Para você ser realmente o melhor naquela área, e você, se você é empreendedor, líder de empresa, contrate outras pessoas melhores do que você naquelas áreas em que você talvez não tenha um dom natural, para que elas te ajudem. Então eu vou levantar 2 pontos. Luísa, acho que a gente concordou aqui que nós temos que focar nos pontos bons, nos pontos que nós gostamos ou que temos aptidão e minimizar a exposição aos pontos fracos. Como do ponto de vista educacional empreendedor, você consegue mapear isso numa criança, num adolescente, para que ele consiga potencializar os pontos fortes e talvez minimizar os pontos fracos, mas não gastando energia neles, talvez driblando eles. E aí, Namura, depois da resposta da Luísa, eu queria que você aprofundasse um pouco mais nesse conceito que você trouxe. Eu estou numa área que eu gosto, eu vou fazer mais porque eu estou nessa área. E aí, quais são as características do empreendedor? A gente vai falar de resiliência, de perseverança, de visão do todo, coisas que vão diferenciar ele dentro de um mundo onde vamos considerar que todo mundo gosta do que está fazendo. Mas, Luísa, como então um jovem empreendedor ou um jovem que busca uma educação empreendedora, financeira, pode ter essa visão o quanto antes possível e como você direciona ele para os pontos fortes? Bom, dentro da nossa metodologia, as primeiras 5 ou 6 aulas, elas são o checklist dos sonhos, exatamente como a gente chama. É super lúdico. As crianças que às vezes ainda estão na idade de alfabetização, elas desenham como elas se veem, o que elas são boas, o que elas acham que elas fazem de melhor, o que os amigos falam, os parentes falam que ela faz de melhor, o que o pessoal fala que ela não é boa e o que ela não gosta de fazer. Então, essa é jornada mais introspectiva, né, de reflexão. Além disso, a gente tenta trazer também muitos cases de sucesso de pessoas que empreenderam. Afinal, é um curso de empreendedorismo, a gente tem que sentir até que ponto a criança tem esse feeling, porque às vezes não é só os pais, né, que colocam. Tentar ver se dá esse match, né, com a criança. Então, a gente traz vários cases de empreendedores de sucesso, desde empreendedores mirins, por exemplo, Davi Braga, a gente tem alguns exemplos também lá de fora. Há cases gigantes, como o case da Nike, o case da Starbucks, e isso puxa uma série de exercícios. Então, por exemplo, do case da Starbucks, eles vão desenvolver uma cafeteria juntos, onde eles vão aplicar conceitos de empreendedorismo, aprender sobre recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, enfim.
Uma coisa vai puxando outra, a gente vai trazendo alguns conceitos, mas amparados nesses exemplos, né? Tem um case que a gente traz também sempre, que é o meu orgulho de paixão, né? Joséense naturalizada de coração. Não sei se vocês já tiveram acesso, tem um vídeo da Embraer, que ele conta a história do seu Osiris, como ele trouxe a Embraer, e é um desenho. É muito fit com o MBA. Então, a maioria das crianças que mora aqui em São José, a Embraer é o nosso maior case de sucesso aqui na região, né? A gente traz também a história da nossa cidade, né? E tenta trazer esses conceitos para incentivar essas crianças a entenderem o que é aquilo, né? Eu imagino que na própria dinâmica, as crianças já conseguem se colocar no lugar delas. Vai ter aquela que vai apresentar, vai ter aquela que vai reunir as informações e vai organizar o trabalho de uma forma mais bonita, vai ter aquele que vai fazer a conta do preço. Exatamente. E é por aí que vocês começam a detectar. Tem o que capricha mais na maquete, tem o que é o cara dos números. Então, quando você vai montar, por exemplo, no primeiro módulo, eles montam um modelo de negócio, né? Eles saem com um modelo de negócios. E o custo de alavancagem, né? Como a gente fala, tem os cálculos lá todo. Outros já não focam muito no cálculo, focam mais no design da loja que eles querem abrir, por exemplo. A gente teve design de aplicativos, design de lojas, enfim. Então, cada um já puxa um pouquinho mais pro seu lado, com certeza. E Namura, eu brinco muito que o empreendedorismo não pode ser comprado por capa de livro. O meio do seu livro aí, o meio do Yes You Can, que é o segredo do sucesso no empreendedorismo. Mas isso as pessoas não querem vender, porque isso não vem de livro. Ou as pessoas querem aqueles atalhos rápidos. Então, do ponto que a gente parou aqui com a Luísa, como ser bom no mercado? Porque a gente está falando aqui de investir com segurança. Então, assim, quais são os pilares chaves que você tem que ter para ter essa segurança e potencializar a sua chance de sucesso? Aí eu estou falando de finanças, estou falando de gestão de pessoas, estou falando de resiliência, estou falando de visão analítica. Como que você joga tudo isso no caldeirão de uma forma que potencializa o sucesso desse empreendedor de uma forma de gestão, né, de administração de empresas? Vamos dividir essa questão no aspecto pessoal do empreendedor e no aspecto empresarial. Sob o ponto de vista pessoal, você tem que ter algumas características que são relevantes no mundo empresarial. Se eu fosse jogador de basquete, uma característica relevante é eu encestar a bola. Uma outra característica é ter uma visão de jogo para saber o que eu faço em fração de segundos. Então, eu tenho que desenvolver essas características, senão eu nunca vou ser um bom jogador. Para isso, eu vou descobrir quais são os talentos que eu possuo, que são naturais em mim, e quais os que eu não possuo. Eu vou fazer uma analogia com um jogo de futebol. Você conhece o Neymar, né? Todos conhecemos. Você também conhece, né? Imagina que o novo técnico da seleção brasileira, o Namura, ganhou esse cargo. Ele olha para o Neymar é muito bom, vou colocar você no gol. E o Neymar agora vai ser o goleiro da seleção brasileira. Cara, isso é um desperdício de talento tão grande, porque no gol ninguém dribla ninguém. E ele tem que defender com a mão. Vai ser um desastre fazer isso, porque eu desperdicei um talento jogando numa posição que não pode. Não dá. Então, se você tem um talento de comunicação, vai ser vendedor da sua empresa. Você tem um talento com números, vai para a contabilidade. Isso é fundamental e é o que a Luísa faz. Se você deixar as crianças livres num projeto que tenha várias etapas, várias vertentes, vai aflorar. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Cada um vai dizer uma coisa. Então, no aspecto pessoal, enfatizando, você vai vendo que você tem talento. E no que você não tem, contrata. Ah, mas não tenho dinheiro para contratar. Você tem. Sabe como? Desenvolve, ou então você chama alguém. Eu já fiz projetos em que eu juntei mais ou menos 40 pessoas junto comigo sem pagar nenhuma pessoa. Como? Com participação. Se der resultado, é resultado para todo mundo e as pessoas se entregam. Então, existem saídas, se você quiser conhecer, a gente vai falando cada vez mais disso. A segunda coisa é entender que uma empresa, quando ela cresce, existem especialistas em cada área. Então, a divisão do trabalho, desde Taylor, Ford e agora o Aaron, na área de marketing e vendas, quando você divide o trabalho, aquele camarada que faz muito aquilo fica especializado. O Rogério Ceni, que foi um goleiro bastante representativo na história do São Paulo Futebol Clube, ele é o goleiro que mais marcou gols, porque ele ficava lá chutando a bola no gol depois que o gol acabava. O Mão Santa, que é o Schmidt lá, o Oscar Schmidt, irmão do Tadeu Schmidt, que vocês conhecem lá do Big Brother, o apelido dele era Mão Santa.
Ele falava, Monsanto nada. Quando acabava o treino, ele jogava, tentava acertar 1000 bolas. 1000 bolas depois do treino. É lógico que o cara vai ficando bom e eu podia entrar em neurociência aqui para explicar o que acontece com o cérebro, mas não vou entrar. Basicamente, o que você vai fazer é montar um time onde cada um desses especialistas se aprofundem naquilo e sejam bons naquilo. Não tente você ser bom em tudo, que você nunca será, não tem ninguém que é. O Einstein, que é o Einstein, os cálculos, muitos dos cálculos que foram feitos nas equações dele, foram feitos pela Mileva, que era a primeira esposa dele. Ela era muito boa de matemática. Ele era de imaginação. Então, a resposta para isso é muito clara. Veja quais são os seus talentos, se aproprie desses talentos, aperfeiçoe esses talentos e os outros você contrata de alguma forma no mercado para te ajudar a fazer uma coisa de escala mundial. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente muitas vezes se pauta em histórias de sucesso de empreendedores que beiram a obsessão. São obcecados. Falando de basquete, continuando no basquete, o Michael Jordan tem uma frase célebre, que para ele ganhar X campeonatos, ele precisou errar 314 cestas no último minuto. Ele tinha o número exato de cestas que ele errou ou de jogos que ele perdeu para ele atingir a excelência e é considerado hoje um dos maiores atletas da história do esporte profissional. Luísa, em que ponto, na sua opinião, a segurança na hora de investir, potencializar o sucesso do empreendedor, até que ponto a obsessão é saudável e até que ponto a obsessão se torna uma persistência perigosa? Como detectar isso? Qual que é a linha tênue entre persistência e, vamos dizer assim, persistência e... Insistência. Insistência, essa era a palavra. Qual que é a linha tênue entre persistência saudável e insistência ruim? Olha, esse eu acho que é um dos maiores dilemas, né? De boa parte dos empreendedores, né? O empreendedor é aquele cara que começa, não tem quantidade de horas trabalhadas, não tem segurança sobre o seu salário, se vai receber, porque se não o persistente e o insistente, os dois estão apaixonados pela ideia. Exato. E agora? Então, é bem complicado. Eu acho que às vezes isso chega a impactar até na saúde física, né, das pessoas, na qualidade do sono, na higiene mental, nos relacionamentos que as pessoas têm à sua volta. Então, eu acho que esses são os sinais principais. Mas tudo vai muito do seu objetivo, né? Você, provavelmente, Michael Jordan nunca teria atingido esse nível de excelência, esse grau de perfeição, de sucesso, se ele não tivesse realmente se dedicado muito àquilo que era prioridade para ele naquele momento. A vida ela é feita de prioridades, né? A gente tem que estar muito alinhado com as nossas prioridades e a cada escolha uma renúncia, muitas vezes, né? Dispostos a pagar o preço pelaquilo. Tem muita gente que fala, quem vê close não vê corre. Então, eu acho que... Como é que é? Fala de novo. Quem vê close não vê corre. Acha que deu muita sorte, né? Quem conquistou, chegou lá por um entrave do destino, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, que por trás de tudo isso tem muito esforço, tem muita resiliência, tem muita persistência, tem muita disciplina. O extraordinário, dizem, né? O extraordinário não é nada além do que o simples feito, bem feito e com constância, né? O Michael Phelps treinava 365 dias no ano. Já li um pouquinho sobre a biografia dele também. Todos esses os esportistas, né, de alta performance são exemplos muito nítidos que a gente pode dar. E muitas vezes a carreira, o sucesso, o desempenho vem em detrimento de uma série de outros relacionamentos, de prioridades. Então, tudo tem que estar alinhado com a sua prioridade, com a sua consciência, com o seu momento. Mas eu acho que esses sinais são, às vezes, essa linha tênue. Até onde você está disposto a ir ou não, você consegue começar a ver nisso, né? No seu sono. As pessoas, às vezes, o empreendedor está tão assoberbado, tão cheio de problemas, tão na loucura do dia a dia, né? Tão sobrecarregado, tão... Nesse avalanche de coisas, e ele não consegue dormir à noite, ele não consegue se alimentar bem, ele não tem tempo de qualidade com a família, ele abre mão de uma série de coisas que, às vezes, ele nem percebe que está abrindo mão e que deveriam ser ou são prioridades para ele, e o coração não está em paz. Então, eu acho que é essa linha tênue que é a diferença, mas é muito subjetiva e muito pessoal mesmo.
Eu gostei, acho que a linha tênue, por ser tênue, acaba ficando muito dentro de nós. E acho que a saúde física, mental e emocional é um bom termômetro para ver se você está fazendo as coisas da maneira correta, no tempo correto ou da forma correta. Você concorda, Namura? Você fez a pergunta mais difícil que mas esse existe é para meu papel responder. aqui. E ela está respondida na página 329 do livro. Juro por Deus. É isso que você estava mexendo? Era isso que eu estava mexendo. Então, eu vou concordar com a Luísa e acrescentar 2 pontos. A diferença entre o insistente e o persistente é que o insistente continua mesmo quando está dando errado e o persistente pivota quando está dando errado e vai fazer outra coisa, ele abandona aquilo. Ele persiste no sonho, mas não na trajetória. Essa é a diferença entre os dois. Quanto ao fato de você ser persistente, se você usou aquele princípio de fazer o que você gosta, você nem percebe que você está trabalhando. O que você gosta. Você faz aquilo por prazer. Você quer deixar de viver? Não. Como aquilo é a tua vida e você gosta daquilo, você nem percebe que você está trabalhando. Tem uma palavra que vocês vão ficar passados comigo. Tem uma palavra que eu detesto na minha vida, chama aposentadoria. Ô palavra maldita, para mim, pelo menos. Porque, esse cara não sabe o que está falando. Não, sei sim. Normalmente, muitas das pessoas que se aposentam passam 6 meses sem fazer nada e entram em depressão depois desse semestre. Porque elas precisam fazer alguma coisa. A vida é movimento. Você pode fazer outra coisa, o que você não pode é não fazer nada. Você não pode deixar de sonhar, porque quando você deixa de sonhar, você morre em vida. E é melhor morrer de morte morrida e falar lá com o divino do que estar vivo e morto por dentro. Ok? Então tá aí a diferença entre persistência e insistência. E eu falei que é a palavra mais difícil, por quê? Cara, empresário é louco. Empresário que não é dedicado, que quer uma vida tranquila, esquece, você não vai ter, velho. Então, se alguém contar essa mentira para você, que você vai trabalhar 5 anos, vai ficar cheio de grana e depois vai mudar de vida, mentira, sabe por quê? Porque se não der certo, você se frustra. Se der certo, você quer mais. E aí você não para, você vira persistente. O que você tem que procurar não é parar de fazer, é equilibrar as coisas que você faz. E só você vai saber onde está esse ponto de equilíbrio. Eu sei onde está o meu, eu nunca atingi, mas eu sei onde está o meu. E aí você vai responder na página 329 do livro 12 perguntas para você. Você vai dar uma nota de 0 a 10 para no quesito racional. Você acha que você é um cara racional ou é muito emocional? Dá uma nota de 1 a 10. No quesito emocional, se é muito emotivo, pouco emotivo, dá uma nota de 1 a 10. No sentimental, nos relacionamentos, no intelectual, no cultural, no profissional, no econômico, e assim vai. Porque você tem que tentar. E aí, o Excel vai fazer um diagrama radar aqui, onde você olha o diagrama radar e vai falar, eu tô bom no racional, mas no meu sentimental tô mal. Tô deixando minha família sozinha. E aí você vai tentar equilibrar estas coisas. Pô, eu vou dedicar um pouquinho menos de tempo para isso, vou dedicar um pouquinho mais de tempo para aquilo. Você vai estar sempre em desequilíbrio, buscando o equilíbrio. Nunca vai encontrar, mas vai sempre perseguir. O equilíbrio, sabe como é que eu defino ele? Ele é como a linha do horizonte. Você está lá na praia, brincando, olhando para o mar. A linha do horizonte está a 34 quilômetros de distância de você. Você fala, vou nadar até o horizonte. Você pula na água, pega um barquinho. Quanto mais você anda, o diabo do horizonte vai para frente. Está sempre 34 quilômetros. Você nunca atinge, mas você sempre andou. Você nunca atinge o equilíbrio, mas você sempre foi em busca dele. E aí, com esse trabalho pessoal, você vai melhorando a sua vida e a sua satisfação com a vida. Ótima analogia com essa do horizonte, Namura. Gostei muito. E eu acho que esse episódio a gente abordou várias frentes. A educação financeira, como investir com segurança, os pontos fortes e fracos que te levam até lá. E sempre dando exemplos aqui de atletas e empresários consagrados. E agora eu quero fazer uma mudancinha de chave, de parar de falar deles e falar do eu. Luísa, nessa sua jovem, porém grande jornada empreendedora, de tudo que a gente falou aqui hoje, tem um momento, uma história, alguma ocasião que você para e lembra, valeu a pena? Onde você passou talvez por uma persistência, uma insistência muito grande ou uma falta de visibilidade do futuro e você conseguiu seguir adiante e hoje você olha para trás e fala, valeu? Com certeza. Eu, antes de empreender, eu sou formada, né, em administração de empresas, com ênfase em logística. E como morei fora, morei na Austrália, morei na Espanha, tenho os idiomas fluentes,
eu sempre trabalhei com comércio exterior, com importações e exportações. Trabalhei 7, 8 anos com isso antes de empreender. E, na época, quem puxou o bondinho do empreendedorismo, né, foi o meu marido, na época. E eu sempre com muito medo, sempre muito pé no chão, sempre muito conservadora, digamos assim, com aversão a risco. Então, quando eu olho hoje para 10 anos atrás, que eu vejo que ele falou, não, a gente vai, e ele que puxou, e eu, meu Deus, né? Isso não é para mim? Será que é para mim? Será que não é? E hoje, né, olhando para trás e todas as oportunidades que a vida nos trouxe, né, nessa jornada, a minha sócia, que é super complementar a mim, a Elaine, uma pessoa que entrou na minha vida no meio desse caminho, que é uma bênção. Enfim, todos esses desafios, eu redescobri, né, uma nova Luísa, completamente diferente do que eu imaginava. Uma pessoa que eu acho que eu imaginava que jamais surgiria. Então, é muito gratificante olhar para trás e ver que quando a gente estava, sabe quando a gente anda de montanha-russa? Você para, assim, bem na hora de cair, que você fala, meu Deus, era essa sensação, né? E hoje, passado todos os loopings e tudo mais, quando a gente chega, a sensação é exatamente igual a do horizonte, de quero mais, né? Então, a gente começou empreendendo, na verdade, no ramo de idiomas. Éramos em 4 sócios, hoje somos só eu e a minha sócia, a Elaine. O marido surfou outros rumos, o ex-sócio também. E estamos hoje no segundo negócio já, né? Então, não pretendo parar. Então, eu acho que foi essa sensação que eu tenho. É muito gratificante. E é muito interessante também quando você faz uma autoanálise. Para e pensa na Luísa, no Namura, no Danilo, em você que está em casa. Qual era o problema que tirava o seu sono há 5 anos atrás? Qual era o problema que tirava o seu sono há 1 ano atrás? Eu tenho certeza que você já superou esse problema, ou esse problema se tornou algo pequeno na sua vida que você já tira de letra, e talvez você esteja enfrentando hoje um problema muito maior, que você fala, nossa, eu me estressei tanto lá atrás com isso, e agora eu estou enfrentando algo realmente maior. E que faz todo sentido com as analogias que vocês trouxeram aqui, a analogia do horizonte, a analogia da montanha-russa, ou seja, quanto mais looping a gente passa, quanto mais a gente nada em busca do horizonte, a gente vai encontrando outros horizontes, outros objetivos, outras pessoas que talvez complementem a nossa visão de mundo e faça com que essa nossa busca, né, do ponto de equilíbrio, da satisfação pessoal, talvez a gente nunca chegue nela, mas que a gente consiga sentir que a jornada valeu a pena. Namura, falando de jornada, tem alguma história que complementa o episódio de hoje? A gente tem mais umas... Uma só. A gente tem mais umas 5 horas. Uma história só. Pô, o tempo que eu tô nessa brincadeira, cara... A gente tem a temporada inteira ainda pra falar. Exatamente. Quando você começou a falar isso, eu fiquei aqui na minha cabeça, o que eu escolho, meu Deus, para falar, que eu tô perdidaço aqui. Mas, enfim... Trazer a Future Kids para o Brasil foi uma história assim fantástica, porque eu estava competindo... Vamos usar essa história, que tem tudo a ver com o episódio de hoje. Eu estava competindo com uma pessoa do Grupo Pão de Açúcar, ele tinha sido cindido em 2 etapas, um dos sócios, o Abílio, que faleceu recentemente, continuou com o Pão de Açúcar, e o outro sócio, o Arnaldo, ao que eu soube, gostaria de empreender e trazer franquias para o Brasil, esse tipo de coisa. E parece que uma das pessoas ligadas a ele, eu não sei se isso é a realidade total, mas enfim, uma das pessoas ligadas a ele estava querendo trazer a Future Kids. Quando eu soube disso, eu não soube disso. Eu passei a mão no telefone numa sexta-feira, 2 horas da tarde, liguei para os Estados Unidos e falei com uma pessoa, olha, eu queria que vocês me conhecessem, né? Eu tive com vocês há 6 meses atrás, mas não me interessei, agora estou interessado. E a pessoa falou assim, olha, mas eu estou indo para a Ásia, porque eu tenho alguma coisa para fazer na Ásia lá, para abrir franquias lá, e eu não tenho tempo. Eu falei, é sexta-feira, amanhã é sábado, se você quiser eu tomo um café com você. Eu estava em São José dos Campos. Desliguei, ele falou, então vem. Fui para os Estados Unidos, cheguei nos Estados Unidos, quando eu entro no Hilton Hotel, em frente ao aeroporto, abri a janela assim do quarto do hotel e estava escrito bem na minha frente, Future Kids. O prédio da Future Kids era colado, tinha até uma passarela entre o Hilton e o prédio da Future Kids. Falei, porra, que sinal. É um sinal, fizeram até uma passarela para você. Uma passarela. Eram 6 horas da manhã, eu dormi,
Eu tomei um banho e fui tomar um café. Era um café de 1 hora, o café durou 6 horas. No final, o cara falou, para mim, a Future Kids é sua, porque você é a cara do Peter Markowitz, que é o cara da África do Sul que fez a Future Kids. O que ele fez em 10 anos aqui, você fez em 10 anos, porque eu já tinha uma outra rede de franquia chamada DataPro no Brasil. Ele falou, bom, eu vou atrasar minha viagem um dia, na segunda-feira você esteja lá para conversar com os acionistas. Na segunda-feira eu fui, subi um prédio imenso, me botam numa sala. Na sala estava eu sozinho. De repente tinha um aparelho chamado fax, eu sei que você não sabe o que é isso, fax era um negócio que você colocava o papel aqui, saiu o papel do lado de lá, tá? Agora você não sabe. Hoje é a tecnologia mais mágica que existe. Mais mágica que tem, né? E eu tô lá, imagina um prédio de 30 andares, não sei quantas salas lá dentro, numa sala, um aparelho de fax começa a sair assim, bzzz, um fax da pessoa. Eu olhei, né? Tava sozinho, um fax da pessoa que iria comprar a Future Kids estaria chegando na terça-feira. Eu falei, Deus, obrigado. Você mandou esse fax para mim, porra. Imagina num prédio daquele tamanho, eu numa sala, num certo horário, podia ter 5 minutos depois, 5 minutos antes. Sai um fax me dando uma informação preciosa. Quem mandou isso? Eu falei, segunda coincidência. Né? Eu li o fax, falei, bom, eu tenho hoje para fechar esse negócio, né? Aí fui conversar, o cara, olha, o Peter falou, o Jean Jacques falou que você tem uma série de conhecimentos, isso, aquilo, eu queria saber... Por que eu devo dar a franquia para você? Se nós temos mais 2 grupos. Eu falei, esses 2 grupos são milionários e não precisam de dinheiro. Eu sou um pé rapado. Eu preciso fazer disso o negócio da minha vida. Como você vai cobrar royalties? Você vai cobrar royalties de quem gerar resultado. Eu vou gerar resultado para você, agora você decide o que você quer. Ele olhou para minha cara, você é ousado. Eu falei, não, eu posso ser abusado, mas eu sei o que eu quero da minha vida. Ele pegou o contrato de franquia, entregou para mim com uma side letter. Foi tudo isso aqui que você prometeu que vai fazer? Eu olhei e falei, foi. Tá bom, então tá aqui o contrato de franquia. Eu tirei a caneta da mão dele e comecei a assinar. Ele falou, você não vai ler? Eu falei, olha, eu trabalho com franquia faz 10 anos. Todo candidato a franqueado que chegou na minha sala queria que eu mudasse o contrato. A gente não muda porque é contrato de adesão. Se eu ler todo esse negócio aqui, ainda mais em inglês, ao final quiser mudar alguma coisa, você vai mudar? Ele falou, não, então daqui que eu vou assinar. Excelente. Aí saí, fui pro Feliz. Era muito engraçado, porque aquilo custava, acho que $1 milhão à época, e eu tinha $74 mil. Cheguei, quando eu saí do aeroporto, eu encontro a pessoa que disse que estava chegando na terça-feira. O que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim comprar uma franquia. Que franquia? Eu falei, a Future Kids. Ele falou, pô, mas eu ia comprar isso. Eu falei, pois é, o que você estava fazendo no sábado e domingo? Não, eu estava jogando polo. Eu falei, eu estava trabalhando. Quando você quer muito alguma coisa, cara, você corre atrás e esquece tudo. Cheguei no Brasil, fui no Jockey Club, que o meu advogado me levou, um candidato que queria comprar um negócio meu. O cara comprou 17 franquias nesse dia, $750 mil aproximadamente. E eu mandei para os americanos e eu não tinha esse dinheiro. Então tá aí uma história. Quando você quer muito alguma coisa, vá atrás. Eu termino essa frase com uma frase do Kevin Durant, que foi um dos maiores jogadores de basquete americano, que ele diz a seguinte coisa: quando o talento não trabalha duro, o trabalho duro vence o talento. Trabalhe duro, que você vai ver que você supera o talento que às vezes você ainda não tem. Eu adorei essa história, Namura, e que tenho certeza que a gente vai ter muita oportunidade para falar de franquia ainda e de como escolher franqueados, que eu acho que é algo importante para quem franquia hoje. Gostou do primeiro episódio? Começamos com o pé direito. Cara, maravilhoso. Eu agradeço você que está aí nos assistindo. Agradeço a simpatia, a competência da Luísa. Você é um condutor de podcast como nenhum outro. Muito obrigado por nos ajudar nesse trabalho. Eu tenho uma missão aqui com o cronômetro, que a sua equipe de marketing falou que eu tenho que segurar você. Se não é 10 histórias por episódio, a gente não acaba nunca. Você viu que a primeira já foi de um certo tamanho, né? Eu fiquei escolhendo aqui uma na minha cabeça. O que eu falo para terminar esse nosso episódio? Foi gostoso. Luísa, muito obrigado. Você gostou? Muito, uma experiência incrível. Muito obrigada. Foi sensacional. Mas eu ainda tenho algumas informações a mais para você que está nos assistindo até o final do episódio. Se você, por acaso, ainda não viu os outros episódios das outras temporadas, maratone já no canal do Namura. Você pode assistir os episódios completos ou alguns cortes dos assuntos que mais te interessam. É um conteúdo muito rico, assim como esse foi, para você que está na jornada aí do empreendedorismo. E lembrando, né, que o podcast ele é todo baseado nos capítulos do livro Yes You Can. Se você não tem ainda o exemplar, compre. Vale muito a pena. A Luísa
Nossa, Devorou durante o fim de semana, não foi? Maratonei. Sábado eu li metade, domingo eu já li a outra metade. Não conseguia parar. Chegou aqui pronta muito para a bom conversa. Obrigado, Luísa. Muito bom. Para garantir o exemplar com desconto, acesse o QR Code que está agora aí na tela, o link na descrição do episódio, ou faça um histórico, algum insight que você teve no livro, marque o @LuizNamura e o time manda o link com desconto direto para você. É um combo, é um MBA, a gente está falando de MBA Kids, né? É um MBA empacotado em um livro, o Yes You Can, do Luiz Namura. E para encerrar, antes dos comentários finais do Namura e da Luísa, lembrando que o podcast tem um oferecimento do Albert, o verdadeiro cashback. Você já é associado, então utiliza o código agora, podcast, tudo maiúsculo, para se cadastrar gratuitamente e começar a ganhar já o seu cashback. E se você é proprietário de um negócio e quer aumentar as suas vendas, faça contato, cadastre o seu estabelecimento no Albert e tenha acesso a toda essa rede de pessoas procurando serviços e o cashback que amarra comprador e vendedor e fideliza muito mais essa relação comercial. Também acesse o QR Code que está na tela agora. Bom, e como todo episódio, isso já é praxe, vem desde a primeira temporada, vem antes de mim, tá, Namura? Todo episódio a gente encerra com uma frase. E a frase de hoje é do Confúcio, né? O primeiro grande filósofo chinês que viveu 551 anos antes de Cristo. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Namura, o que você entende dessa frase? É muito legal essa frase, olha, de um filósofo chinês anos atrás, Confúcio. Não espere que tudo seja favorável para que você faça o que você tem que fazer. Enfrente os obstáculos, porque são eles que vão fazer de você uma pessoa diferenciada, uma pessoa maior para você mesmo. Amanhã você vai ser maior do que hoje. Então o que você tem que fazer é contornar os obstáculos e aprender com esses desafios. Portanto, você vai ajustando as velas, você vai fazendo aquilo que trouxe a espécie humana até aqui, se adaptando. Se nós viemos do macaco, para quem acredita no evolucionismo, nós chegamos até aqui nos adaptando às situações, aos desafios da vida. Essa é a característica maior da sobrevivência humana, a adaptação. Nos negócios, sabe como é que chamam isso? Pivotar. Você está indo por um caminho, de repente você percebe que aquilo está um pouco difícil, você dá uma contornadinha e segue outro caminho. A água não sobe o morro, ela contorna o morro. Se você contornar os obstáculos, enfrentá-los e contorná-los, você vai crescer muito. E esse é o grande prazer de ser empreendedor, porque você vive num mundo que vai colocando obstáculos, no começo é duro. Depois você começa a ter prazer de ver aqueles desafios na sua frente e você superar. O conceito de inteligências múltiplas é um conceito que diz que nós temos, no mínimo, 7 inteligências diferentes, habilidades, motora, linguística, interpessoal, intrapessoal, musical, naturalista. O que é uma inteligência? Não é só fazer conta. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Quando você resolve problemas, você fica mais hábil, portanto, mais inteligente. O mundo empresarial te permite ter esses problemas para você se tornar mais hábil e mais inteligente. Então, seguindo Confúcio, contorne os obstáculos, mude as velas e tire proveito dessa mudança de velas para chegar no destino que você traçou para a sua vida. Luísa, diante dessa explicação, qual é o seu conselho final para o jovem investidor que está nos assistindo neste momento? Para jovens investidores, empreendedores, para todo mundo, na verdade. Quando eu vejo essa frase, né, que vocês trouxeram, eu me ligo muito no modelo mental. Então, cuide muito do seu modelo mental. O empreendedor tem essa habilidade, acaba tendo que desenvolver, né, essa habilidade muito forte. E vou até complementar o seu Namura. Transformar esses desafios em oportunidades, né? Isso é a nossa filosofia de vida. É o nosso dia a dia, né, no empreendedorismo. Então, cuide do seu modelo mental, porque muitas vezes, frente a essas adversidades, aos problemas, a gente não pode se vitimizar, a gente não pode ver o copo meio vazio. Então, cuide da sua mentalidade para que ela seja uma mentalidade forte, vencedora, para que você consiga encarar esses desafios como oportunidades e não como algo que vai te parar, ou que vai te sabotar, ou que vai te derrotar.
E com isso encerramos o primeiro episódio da terceira temporada do Cérebro do Namura. Gostaria de agradecer a Luísa Marques e o Luiz Namura por compartilhar tanto conhecimento conosco hoje. E quero falar com você aí de casa agora. Por que você ainda não começou a investir, a empreender e a estudar mais sobre o tema? Escreve aqui embaixo, deixa o seu comentário para a gente. Quais os maiores desafios, quais são os maiores medos que ainda te impedem de seguir numa jornada de empreendedorismo e autoconhecimento. Também fiquem de olho nas redes do Namura para acompanhar todas as novidades que ele posta por lá, novidades sobre mercado, marketing, enfim, toda o Cérebro do Namura nas redes sociais, acessível para vocês também. E não se esqueçam de seguir a Luísa e o perfil da MBA Kids e Teen. Luísa, quais são os arrobas? @luisa.bmmc e o profissional é o @TheFamilyIdiomas, que é da parte de idiomas, e o @MBA, que é o MBA Kids São José dos Campos, tudo junto. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber todas as atualizações. Valeu, Luísa. Valeu, Namura. Até o próximo episódio do podcast Cérebro do Namura.